Garden Grove, Califórnia, 1999. Pais carinhosos e um filho dedicado. E a vida destruída a sangue frio. Tinha muito sangue. Um dos assassinatos mais horríveis que os policiais já viram em pelo menos 2 décadas. Teria sido um homicídio aleatório? Foi muito violento, sem controle. Ou um assalto que deu errado? Ele tinha várias cédulas e falou que estava trabalhando para o FBI como informante. Poder. Ele era filho de médicos. A mãe dele era médica. Privilégio. É um lugar ótimo para uma família que tem dinheiro. E segredos. Nós sabíamos que pelo menos um deles sabia um pouco mais do que dizia. Quem é o predador? Quem é a presa? Diabólicos, a face oculta do amor. Nas lindas praias da costa da Califórnia, a famosa Orange é vista por muitos como um pedaço do paraíso. Mas para um jovem local, as primeiras horas da manhã de 28 de dezembro de 1999 são um inferno. Emergência, qual o problema? Mataram minha mãe e meu pai. O quê? Mataram minha mãe e meu pai. Mataram sua mãe e seu pai? Eu não sei quem matou os dois. Tá, por que está dizendo isso? Eles estão mortos aqui no chão. Como você sabe? Eles não estão se mexendo, não estão respirando. Por volta de 4h35 da manhã, a central divulgou um chamado de pessoas inconscientes, talvez mortas, numa casa. Você está vendo sangue? Estou em todo lugar. Tá, estamos a caminho. Nós vamos chegar em pouco tempo, tudo bem? Quando eu cheguei, o filho que sobreviveu estava dentro da casa no telefone com nosso atendente. Qual é o seu nome? José, tá. O aflito autor da chamada para a emergência é José Narreira Jr., de 19 anos. Ele parecia estar muito nervoso e falou que o pai e a mãe foram assassinados. 2 oficiais imediatamente acompanham José até o lado de fora, enquanto os investigadores começam a vasculhar a casa. Chegamos até a porta do quarto e tinha muito sangue. A equipe toda já está no local. Os peritos iniciaram os trabalhos. Olhando dentro do quarto, encontrei 2 pessoas caídas. As vítimas são José Narreira Sênior, de 42 anos, e sua esposa Helena, de 46. A Helena Narreira estava com a barriga para cima e as mãos levantadas assim. Os olhos estavam abertos. Deu para ver que não respirava. O Sr. Narreira estava deitado de bruços. A delegacia descreveu a cena como um dos assassinatos mais horríveis que os policiais já viram em pelo menos 2 décadas. A causa da morte é determinada rapidamente, mas muitas dúvidas permanecem. Os 2 apresentavam várias lesões letais que eram, obviamente, traumáticas e ferimentos devastadores. Descreveram a arma do crime como um instrumento afiado, mas naquele momento não dava para saber se tinha sido uma faca, uma machadinha ou um punhal. Ninguém entra nesse quarto. Sem a arma do crime encontrada e nenhuma evidência de invasão, os investigadores se voltam a José Jr. para fazer perguntas sobre a família. A família tinha imigrado do México. Os pais eram bem carinhosos. Bom dia, filho. Bom dia, mãe. Eles eram esforçados, trabalhadores. Era uma família vivendo o sonho americano. O Sr. Narreira trabalhava em construção durante muitas horas. E era um tipo de homem forte. Ele não era de acreditar em conversa fiada, principalmente do filho. Estudou bastante para a prova de física ontem? Claro que estudei. A maior esperança do casal é a mesma de todos os pais: dar a seu filho único a melhor vida possível. Sua educação é uma prioridade. Mesmo não sendo ricos para os padrões de Orange, eles conseguiram juntar dinheiro suficiente para mandar o filho para uma das melhores escolas particulares do estado.
José Jr. está no último ano do ensino médio do Mater Dei, um prestigiado colégio católico particular em Santa Ana, frequentado pelos filhos dos residentes mais ricos de Orange. O Mater Dei pode ser um lugar difícil para se enquadrar. O colégio Mater Dei é um lugar ótimo se o aluno é um atleta incrível ou se a família tem dinheiro. Mas, se não for desse jeito, pode ser horrível. José Jr. certamente se destaca entre os alunos loiros de olhos azuis. Um cara acima do peso, fora de forma e meio bobo era a identidade dele. Sua personalidade carismática o ajuda a sobreviver neste ambiente social cruel. O José Narrera Jr. era um jovem extrovertido, sociável. Eu era o capitão do time de basquete nos últimos anos do Mater Dei. E eu me lembro que o José foi nosso gandula uma vez. Ele era o cara que queria se enturmar. Ele era sociável e era do tipo bem simpático. Ele era aceito por todos. O José era o cara certo para se procurar se alguém quisesse colar nas provas. No local do homicídio de seus pais, os investigadores continuam questionando José Jr. Fui conversar com o José Jr. e falavam que ele estava se culpando. Ele me falou, a culpa é minha, eu deixei a janela escancarada porque ele fugiu pela janela do quarto. Ele ia para uma festa com os amigos. Se dava bem com seus pais? Muito. Às vezes. Na maioria das vezes. Tá, mas eles te davam ordens de quando devia voltar para casa? A questão é que, quando eu fui crescendo, eu fui criado desse jeito. Enquanto eu morasse na casa deles, eu tinha que obedecer o que eles diziam, gostando ou não. O José falou que precisou esperar até os pais irem dormir para poder ir à festa, porque eles não iam deixar ele sair tão tarde da noite. Então, por volta da meia-noite, ele desceu pela janela dos fundos e entrou no carro e foi empurrando até a rua, para eles não ouvirem ele dando partida. E aí ele dirigiu até a casa do amigo dele, Gerald Johnson. Quem mais esteve nessa festa? Estavam só mais 2 amigos nossos. Nós fomos até a festa. O Gerald Johnson estava lá, o Vince Torres, o Brian Smith. Eles jogaram bilhar, jogaram videogame, beberam. Aí, num dado momento, o José Jr. viu a hora e percebeu, nossa, preciso ir para casa. Ele queria chegar em casa às 4h30 para o pai dele não acordar e descobrir que ele não estava. Ele entrou pela janela aberta do quarto dele porque não queria acordar os pais. Quando chegou em casa, ele viu que a luz estava apagada no quarto dele e ele tinha deixado acesa. E ele pensou, não, minha mãe e meu pai acordaram no meio da noite. Ele falou que a preocupação era ter sido apanhado. Mas aí ele viu o que imaginou ser sangue no batente da janela. E viu que a porta do quarto dele estava escancarada. Quando ele chegou no corredor, viu o quarto onde o pai dele dormia e descobriu que sua mãe e seu pai tinham sido assassinados. O trem precisa ser removido. Analistas forenses examinam a cena do crime em busca de pistas. De imediato, os investigadores descartam uma motivação. Foi curioso porque a Helena tinha $4.900 dentro da bolsa e o assassino não levou a bolsa. Mas algo que o assassino fez foi deixar uma evidência incriminatória para trás. Encontraram uma máscara de esqui preta e tinha um fio de cabelo claro dentro dela. O fragmento de cabelo é enviado ao laboratório para análise, dando início a uma investigação de homicídio amplamente divulgada. Mas a polícia levará anos para expor uma realidade chocante que vai além da imaginação de qualquer pessoa. Quando Helena e José Narrera Sr. são encontrados mortos dentro de sua casa, em Garden Grove, na Califórnia, seu único filho, José Jr., de 19 anos, parece ter ficado arrasado. Enquanto está em luto, ele precisa lidar com o fato de ser considerado suspeito. Queríamos conversar com os outros meninos que estavam juntos naquela noite para checar se a história que ele estava contando era verdade. Os investigadores começam pelo amigo de José, Gerald Johnson.
O Gerald Johnson era o melhor amigo do José Jr. Eles eram bem chegados. O Gerald Johnson morava com os pais em uma região bem rica de Orange, na Califórnia. O Gerald era um privilegiado, enquanto José tinha pais que trabalhavam duro e não tinham todos os luxos que o Gerald tinha. Gerald confirma que José estava com ele na noite anterior. Ele falou que estavam juntos, que se divertiram, que deram uma festa. E também falou que o José e a Helena Narreira eram pessoas ótimas e que estava chocado. A polícia também conversa com os outros dois amigos que estavam na casa de Gerald na noite anterior, Brian Smith e Vince Torres. O Vince e o Brian confirmaram que o José estava na casa em Villa Park. Em seguida, os investigadores falam com o vizinho e amigo de José Jr., Grady Owen, de 17 anos. Grady conta à polícia que viu alguma coisa por volta de 3 da manhã, uma hora antes do que José Jr. alega ter voltado para casa. O Grady viu um carro parando em frente à garagem do José. E viu que a luz do quarto do José estava acesa. Então ligou para ele. José está na casa de Gerald quando recebe a ligação de Grady. Quando conversaram, o José falou para o Grady: é um amigo do meu pai que veio pegar meu carro para consertar. E basicamente falou: não se preocupe. Grady afirma ter voltado para dentro de casa sem ver alguém sair do pequeno sedã. Mas antes de os detetives irem embora, Grady menciona ter visto algo estranho no quarto de José Jr. semanas atrás. Uou! O José tinha várias cédulas. O Grady perguntou: onde você arranjou tanto dinheiro? E o José falou que estava trabalhando para o FBI como informante. O José era o tipo de cara que inventava histórias, tentando parecer melhor do que ele realmente era. Grady acredita que José só estava tentando aparecer. Para os detetives que investigam os homicídios, o comportamento mentiroso parece muito mais suspeito. O José Jr. certamente podia mentir para conseguir o que ele queria. A polícia procura o mecânico que, segundo José contou a Grady, foi pegar seu carro. A pessoa que realmente devia ir falou que não chegou a ir lá para pegar o carro. O mecânico tem um álibi sólido. Ele estava em casa, dormindo com sua esposa. Dias após o homicídio, a investigação está paralisada quando Mariel Villatoya, de 19 anos, entra na delegacia de polícia de Garden Grove. Como colega de classe dos amigos do colégio Mater Dei, ela está ciente do assassinato dos Narreiras e é próxima de Gerald Johnson, amigo de José Jr. Poucos dias atrás, Gerald Johnson me deu isso. O Gerald falava para Mariel na carta que ela era uma ótima amiga para ele e que ele ia deixar uma coisa para ela dentro do envelope. Era um cheque nominal de $20 mil. Com um bilhete dizendo: é seu. E foi muito estranho, porque onde o Gerald arranjou $20 mil? Não é impossível que Gerald Johnson tenha acesso a muito dinheiro. Sua família é milionária. A família do Gerald morava num bairro muito chique, no alto das montanhas, em Villa Park. Ele era filho de médicos. A mãe dele era médica. Mariel conta à polícia que quando perguntou a Gerald onde ele conseguiu o dinheiro, sua resposta foi calculada. Ele falou que o dinheiro foi obtido legalmente. Falou que os pais não sabiam que ele tinha dinheiro, mas que ele não ia falar de onde tinha vindo. Por que Gerald daria tanto dinheiro a Mariel? O que ele poderia estar escondendo? Seu melhor amigo, José Jr., poderia estar envolvido? A história ficou dentro das casas da família do Gerald e dos Narreiras. Eles não estavam sendo sinceros com os policiais. Foram várias perguntas sem resposta. E esses meninos vinham de famílias boas, frequentaram escolas ótimas. Como isso podia acontecer? Superficialmente, Gerald Johnson parece o candidato perfeito a aluno mais popular do colégio Mater Dei, mas as aparências enganam. O Gerald Johnson era tímido. Ele estava sempre fora das horas. Ele também lutou contra a depressão por um tempo.
Muitos alunos do Mater Dei ignoram Gerald Johnson, mas não José. Ele se esforça para fazer amizade com Gerald. O pessoal achava interessante que os dois fossem amigos, porque o Gerald era tímido e quieto, enquanto José era sociável e extrovertido. Um deles morava em Villa Park e o outro morava em Garden Grove, que era um bairro mais operário. Então, nesse sentido, era uma amizade improvável. Não dá pra dizer que eles eram parte da turma dos populares. Não acredito. O Jacob de novo? Não dá pra acreditar nisso. Se o José estava, Gerald Johnson também estava por perto. Bom, eu não conheci ninguém que tivesse amizade com ele. Ficou claro que o Gerald era o melhor amigo do José. Eles iam à praia juntos, iam a festas juntos. Eles faziam muitas coisas juntos. Tô com você. Na véspera de Ano Novo, apenas 3 dias após os homicídios, Gerald Johnson entra na delegacia de polícia parecendo estar em uma missão. Ele falou que uma menina que ele conhecia foi ameaçada em um shopping center próximo. Falaram para a menina que era melhor ela tomar cuidado e... Ele queria reportar isso pra gente porque achou que tinha alguma coisa a ver com o homicídio dos Narreiras. E em que ponto vocês estão com a investigação? Parecia que o Gerald estava sondando o que a polícia sabia no caso dos Narreiras. Sem revelar nada, a polícia pega Gerald desprevenido ao fazer várias perguntas. A história que o Gerald contou sobre os $20 mil foi que ele tinha ganhado do avô dele. Os investigadores terão que checar esta versão. Enquanto isso, eles têm uma solicitação. Nós já sabíamos do cabelo loiro achado na máscara de esqui e dos 4 rapazes que estavam juntos naquela noite. O Gerald era o único que tinha cabelo loiro. Então pedimos uma amostra do DNA dele e ele concordou. Depois eu perguntei para os pais dele sobre o dinheiro. Eles não faziam ideia de que ele tinha ganhado $20 mil e não achavam que o avô teria dado $20 mil para ele. Ao saber disso, a polícia se prepara para conversar com Gerald novamente, mas isso não será fácil. Depois que o DNA foi coletado do Gerald, ele desapareceu. Eu não consigo entender como uma pessoa é capaz de matar outra, muito menos uma pessoa que se deve amar. Você só conhece uma pessoa se ela deixar que você conheça. Perfeitos Desconhecidos, no Investigação Discovery. Por todos los maravillosos idiomas del mundo. Välkomna till Göteborg. Meine Damen und Herren. Here's to us. Who dare to speak? Hey, follow our heart. Be brave. And speak. Oh. Aprenda um novo idioma e faça acontecer. Visite babel.com ou baixe o app agora. E foi nessa hora que ele contou pro senhor como tinha matado ela? Isso. Tinha marcas de mãos, de arrasto, de sangue. Ele foi até a casa e ameaçou ela com uma arma. Isso é muito estranho. Minha missão é dar voz para as vítimas e para aqueles que ficaram para trás. Análise de um crime no Investigação Discovery. Eu não sei o que é normal. Ela pegou aquela faca e veio direto pra cima de mim. Quem morreu? Seu pai. Mas Stephanie matou ele. O quê? Vivendo com o inimigo, no Investigação Discovery. Ele fez check-in na suíte de um hotel muito bom. Escreveu um bilhete suicida para os pais dele. Pediu um filé mignon e planejou
se matar depois de comer. Os investigadores não fazem ideia de que Gerald está planejando algo tão extremo. Tudo o que sabem é que seu principal suspeito não pode ser encontrado. E enquanto ele estiver desaparecido, o assassinato dos Narreiras será um mistério. O duplo homicídio brutal de José Sênior e Helena Narreira chocou muitas pessoas da cidade de Garden Grove, na Califórnia. Esse duplo homicídio abalou a comunidade, porque eram adolescentes de um colégio prestigiado envolvidos em um assassinato muito comentado. No quinto dia de investigação, os detetives tentam localizar o melhor amigo de José Jr., Gerald Johnson, de 19 anos. Parece razoável que ele soubesse que ia ser descoberto, que ia ser considerado o culpado e que pensasse em se matar. No fim, ele não cometeu suicídio. Ele foi para um hospital psiquiátrico. Gerald Johnson tem um histórico de depressão, mas o momento de sua crise é uma coincidência muito grande para ignorar. Conseguimos um mandado de busca para a casa que pertencia aos pais do Gerald Johnson. E dentro do banheiro, localizado perto da garagem, encontraram uma mancha de sangue. Quando a equipe forense de Orange coletou essas manchas de sangue, fizeram uma comparação de DNA e elas eram compatíveis com o dos Narreiras. Como o sangue das vítimas foi parar no chuveiro do Gerald? Se ainda restava alguma dúvida, o resultado do DNA da máscara de esqui encontrada na cena do crime a elimina. O cabelo loiro que foi achado e submetido a exame era do Gerald Johnson. Era uma evidência física muito forte que mostrava que ele estava envolvido no assassinato do José e da Helena Narreira. E foi importante, muito importante. Com apenas 2 semanas de investigação, Gerald Johnson é preso pelos assassinatos de Helena e José Narreira Sênior. Ele estava no Hospital Mill quando foi preso pelos homicídios. Gerald alega ser inocente. Os pais do Gerald ficaram inconformados. O Sr. Johnson não acreditava que o filho era um assassino, ainda mais matando alguém no meio da noite com facas super afiadas e com um exagero de violência e crueldade. Tenho notícias para você. Prendemos uma pessoa envolvida no caso. Então, fala aí. Tem algum palpite de quem possa ser? Nem ideia. Foi o Gerald? Como é? Gerald. Johnson? Aham. Por que ele? Porque ele matou a sua mãe e seu pai. O José Jr. falou que o Gerald era o melhor amigo dele, que amava ele como irmão e que não conseguia entender como o seu amigo podia ter algum envolvimento nos assassinatos. Sem nenhuma evidência para fazer outra prisão, a polícia volta o foco a uma questão específica. Porque o melhor amigo do José Jr. ia querer os pais dele mortos. Brian Smith e Vince Torres alegaram anteriormente que Gerald não havia saído de sua casa na noite dos homicídios. A polícia dá a ambos a chance de revisar sua versão. Colocaram os dois juntos na mesma sala de interrogatório e gravaram tudo. Tinha um microfone escondido na sala, além de uma câmera escondida. Existia uma esperança de captarem uma conversa entre o Vince e o Brian, que possivelmente ajudaria a esclarecer o envolvimento deles, seja na execução das mortes ou, pelo menos, acobertando todo o fato. Parecia que eles sabiam que a sala estava grampeada, ficaram sussurrando, mas ouviram um deles dizer: "Vamos manter nossa versão ou coisa parecida." Então, nós sabíamos que pelo menos um deles, possivelmente os dois, sabia um pouco mais do que dizia. A polícia continua pressionando os amigos até que finalmente Vince começa a ceder. O Vince mudou a versão dele. Ele deixou escapar o fato de que sabia que o Gerald tinha saído da própria casa naquela noite por algum tempo. Ao que parece,
O Gerald saiu para correr. Por que o Gerald saiu para correr às 3 da manhã ou no meio da madrugada? Foi estranho. Em outra sala, a polícia interroga o filho das vítimas, José Jr., pela segunda vez. Nós sentimos que o José tinha alguma coisa a ver com aquilo. Por que um amigo dele iria até a casa dele para matar os pais dele? Não fazia sentido. Repentinamente, José se lembra que Gerald saiu de casa naquela noite e conta uma versão diferente dos eventos. O José falou que o Gerald e o Vince entraram no carro do Brian Smith e foram comprar chocolate. Aí resolveram ir até o Canyon Black Star, depois foram até o banco. Surgiram várias versões sobre o que aconteceu naquela noite. A polícia então coloca José na mesma sala de Vince e Brian. Enquanto Brian mantém a boca fechada, seu amigo fala. O Vince comentou que se sentia mal e se desculpou por ter dado uma informação para a polícia. Como, a princípio, mentiram para a polícia, os amigos levantam suspeitas. Os investigadores sentiram que tinha alguma mentira de uma ou de todas as partes. Se eles fossem inocentes, não existia motivo para não falar. Ah, sim, o Gerald saiu por um tempo, ele foi correr. Não teria problema nisso. Se eles sabiam que ele foi matar alguém e não queriam que a polícia descobrisse que ele saiu, tinham que mentir. Os jovens continuam alegando inocência. No começo, o Vince falou que só dormiu por 4 horas quando o detetive apareceu. E ele respondeu as perguntas, mas ele tinha bebido e isso fugiu da memória. Os 3 amigos, incluindo José Jr., estão claramente protegendo Gerald. Mas eles também estariam encobrindo seu próprio envolvimento no assassinato dos Narreiras? Conseguimos mandados de busca para as casas do Brian e do Vince, incluindo o carro deles. Dentro do carro do Brian, encontramos sangue. Descobrimos que o sangue era do pai de José Narreira. A polícia conclui que Gerald usou o carro de Brian para ir até a casa dos Narreiras, mas não consegue determinar se alguém estava com ele. 2 anos após sua prisão, Gerald Johnson é julgado pelo assassinato de José Sr. e Helena Narreira. Ele alega que jamais magoaria seu melhor amigo José matando seus pais. O júri não perde tempo e condena Gerald Johnson por assassinato em 1º grau. O Gerald foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. A resposta dele foi: se eu estivesse no júri, ia votar em culpado. Mas ele ainda insistia que era inocente. Com a condenação de Gerald, a dúvida que permanece é: por quê? Eu não faço ideia. O Gerald basicamente ficou firme e não falou nada. Alguma coisa estava errada. Por que matar os pais de alguém que você conhece? Meu palpite é que alguém sabia alguma coisa que ia amarrar toda a história. Aqueles 4 garotos ficaram juntos a noite toda. E o Gerald saiu. Voltou mais tarde. O que eles ficaram fazendo? Um deles sabe a resposta, mas até agora ninguém fala. Em nenhum momento a polícia falou: temos 4 suspeitos, temos 2 suspeitos. Mas era claro que suspeitavam que o Gerald não agiu sozinho. Quando Gerald Johnson é condenado pelos assassinatos de José Sr. e Helena Narreira em dezembro de 1999, os detetives estão convencidos de que há algo mais na história que ainda não sabem. Mas ao saber que o filho das vítimas, José Narreira Jr., cortou os laços com seu melhor amigo, eles se perguntam: será que estamos errados? O Gerald tentou ligar para o José Jr. da prisão. Essa ligação pode ser monitorada ou gravada. O José Jr. desligou na cara dele. Ele ficou muito perturbado com isso. José Jr. passa a ignorar Gerald e, com a morte dos pais, adota um novo estilo de vida. O José Jr. era o único herdeiro de todo o espólio, o que incluía o dinheiro que estava num cofre do banco, a casa e o restante dos bens. O José gastou a herança, cerca de $71 mil, com drogas, festas, indo a clubes de striptease e comprando para os amigos tudo o que eles queriam.
Em maio de 2002, os investigadores criam um plano para fazer José e seus amigos falarem. Nós conseguimos mandados de prisão para Brian Smith, Vince Torres e José Nahera Jr. por participar do assassinato. Os 3 foram presos. Também conseguimos uma ordem para o tribunal permitir escutas nas celas deles. Os 3 jovens são colocados juntos na mesma cela. Todas as conversas foram monitoradas por um fim de semana. A tática não funciona. Eles não falaram uma palavra um para o outro, ficaram em silêncio o tempo todo. Sem evidência para montar um caso, as acusações criminais contra os 3 amigos são retiradas. O procurador achou que não tinha evidência suficiente para poder provar além da dúvida razoável na época. Os amigos são liberados e no final do ano de 2002, o caso contra José Nahera Jr., Brian Smith e Vince Torres esfria. Cinco anos se passam até que um novo desdobramento traga nova vida ao caso de assassinato dos Naheras. Gerald Johnson perde seu último recurso. Após anos de lealdade silenciosa, ele fala. Parecia que o Gerald não queria falar nada anos antes, mas todos os recursos dele foram negados. E aí ele decidiu que estava na hora de fazer um acordo para poder, quem sabe, sair da prisão. Eu não posso passar a vida inteira aqui. Vocês têm que me ajudar. Houve um encontro e nós pedimos que o advogado do Gerald falasse com ele para ver se ele estava disposto a nos contar o que aconteceu. Finalmente fizemos uma reunião. O procurador estava lá, o investigador dele, vários detetives e sargentos da nossa agência. O Gerald contou para o advogado que foi ideia do José matar o próprio pai. E que os outros 2 amigos que foram convidados, Vince e Brian, seriam os álibis. Eles ficariam dando bebidas e esperando os 2 dormirem para poderem ir lá cometer o crime. A nova declaração de Gerald confirma o que os investigadores acreditavam havia muito tempo, mas suas consequências são um problema. O procurador não queria fazer nenhum tipo de acordo pelo duplo homicídio, só em último caso. Então me pediram para dar uma olhada no caso e ver se ele podia ser resolvido antes de um acordo. Nós já tínhamos uma pessoa sob custódia que era culpada. A questão era, alguém ajudou ele, contratou ele, pediu para ele fazer, e não era um processo fácil. Os arquivos do caso que já tinha ido a julgamento estavam em caixas. Eu recebi essas caixas e consegui revisar tudo. Ouvi todas as fitas gravadas, li os relatórios, vi as fotos e as evidências que foram reunidas. O detetive Montgomery recomeça do zero, revisando a ligação de José para a emergência. Emergência? Mataram minha mãe e meu pai! Eles estão mortos aqui no chão! O detetive busca qualquer pista nova na ligação nervosa. E algo se destaca. Quando ele viu que os pais estavam mortos, ele não saiu correndo de lá. Ele não fazia ideia se o assassino podia estar escondido atrás dele. Ele não foi até a casa do vizinho para usar o telefone e ligar de fora. Por que o José não teve medo do assassino? Ele não agiu como um filho inocente agiria, sem saber quem era o assassino. Ele não tinha como saber se o cara ia esfaquear as costas dele a qualquer momento. Em seguida, Montgomery revê o depoimento de José Jr. ao detetive Harry na noite dos assassinatos. Ele contou que saiu sem ser visto e empurrou o carro até a rua para não acordar os pais. Mas quando voltou para casa de carro, às 4:30 da manhã, ele não falou nada sobre desligar o carro e entrar empurrando sem fazer barulho. E como você estacionou o carro sem fazer barulho? Eu só parei. Não desligou o carro nem nada disso? Eu só estacionei. Já entrou na garagem e... Com o carro ligado. Ele nunca falou nada a respeito, porque sabia que estavam mortos. É uma possibilidade interessante.
O detetive volta sua atenção ao depoimento de um vizinho poucos dias após o crime. Grady Owen, de 17 anos, viu o que provavelmente foi o veículo que Gerald usou para ir e voltar da casa das vítimas. O José falou pro Grady: é um amigo do meu pai que veio pegar meu carro para consertar. E basicamente falou: não se preocupe. Quando Montgomery cruza referências do depoimento de Grady sobre o carro estranho com que José Jr. falou, encontra algo interessante. Isso foi um pouco depois das 3 da manhã. E, de acordo com o depoimento do próprio José, o carro só ia ser retirado depois das 5:30 da manhã. Então, não tem como um mecânico ir buscar um carro por volta de 3:10 da manhã. Montgomery considera que o comportamento de José na noite do assassinato de seus pais revela sua culpa. Se o José fosse inocente, ele ficaria muito preocupado com um carro parando em frente à sua casa e não era o cara que ia pegar o carro. E o que ia acontecer se essa pessoa fosse até a porta, batesse, acordasse seu pai e ele descobrisse que o filho saiu? Isso seria um problema. Então, um José inocente diria ao Grady: ei, dá uma olhada no que esses caras estão fazendo. Mas ele não fez isso. Ele falou pro Grady ignorar o carro. Isso é importante, porque não faz nenhum sentido. Os detetives estão perto de acusar José Jr. pelo assassinato de seus pais. As evidências reunidas com o testemunho de Gerald Johnson trarão um veredicto favorável. Será mesmo? Será que aquilo ia dar certo? O Gerald ia se manter firme e falar sobre o que o José fez? Oito anos após o assassinato de seus pais, os investigadores finalmente acreditam ser capazes de provar que José Narreira Jr., agora com 27 anos, foi o mandante do crime. O José seria o tipo de pessoa capaz de convencer alguém a fazer alguma coisa que não quisesse fazer? Acho que sim, se a pessoa não tiver a cabeça boa. Se alguém estiver muito vulnerável. E no outono de 1999, Gerald Johnson, melhor amigo de José, certamente estava vulnerável. Mas por que José ia querer seus pais mortos? O José Jr. estava com uns problemas na escola nessa época. Ele devia se formar naquele ano, mas ainda não tinha conseguido. Ele não tinha completado o curso porque não passou em todas as matérias e, ao mesmo tempo, ele fazia aulas na faculdade Orange Coast. Mas também estava indo muito mal lá. Ele foi matriculado em 4 matérias lá. Ele já tinha abandonado 3 delas e estava indo mal na 4ª. Ele preferia ir para a praia ou sair com os amigos dele ou ir a um clube de striptease local em vez de ir para a escola. Os pais dele não sabiam que ele não ia passar. Ele mentia para eles. Meu pai vai me matar, Gerald. Também não é assim, cara. Ele estava com medo que os pais descobrissem a respeito e que mandassem ele para a fazenda dos avós, que ficava no México. E ele teria que trabalhar lá possivelmente por 1 ano, talvez mais. Era uma grande preocupação dele. Quando o fim do semestre se aproxima, José Jr. teme não poder mais guardar seu segredo. O boletim ia chegar até os pais dele a qualquer momento e ele achou que... bom, a casa ia cair. De acordo com a confissão de Gerald na prisão, em dezembro de 1999, José pede que ele mate seus pais e explica que dinheiro não será problema. Poucos meses antes, ele havia convencido seus pais a sacar suas economias, $70 mil, como uma proteção contra um bug do milênio. Você realmente acha que a gente deve tirar todo o dinheiro do banco, é? Se o dinheiro fosse meu, eu tiraria. O bug do milênio foi notícia. Existia uma possibilidade de acontecer erros nos sistemas e todo tipo de problema na virada do milênio. Quando o dinheiro foi transferido das contas para um cofre do banco, o José tinha total acesso ao dinheiro. Ele podia ir até o cofre e pegar esse dinheiro. O José estava sacando dinheiro sem a mãe dele saber. Ele roubou $18 mil dos pais. Além de exibir o dinheiro para os outros, como Grady Owen, para que José precisaria de $18 mil? Ele começou a tentar vender drogas. Foi o que ele fez com os $18 mil. Quando os pais descobrem sobre o dinheiro roubado, ficam furiosos.
O pai dele o fez ir trabalhar com ele todas as manhãs para tentar pagar o dinheiro desse jeito. O José não ficou feliz tendo que acordar cedo para ir trabalhar e ainda mentia para os pais sobre ir para a escola. Ele não ficou feliz por ter que trabalhar pelo dinheiro. Em meados de dezembro de 1999, José está desesperado para sair desta situação. O pai do José estava muito chateado, muito nervoso. Então é muito provável que o José Jr. quisesse muito o pai morto. A mãe ele conseguia controlar, mas sobre o pai ele não tinha controle nenhum. Então parece razoável que isso tenha sido o estímulo para o crime. Assim que se livrar de seu pai, o restante do dinheiro no cofre estará a seu total dispor. Agora José precisa convencer Gerald Johnson a ajudá-lo. Convencer um amigo a matar por você é muito poderoso. Não sei como ele fez isso. Eu não faço ideia de por que o Gerald fez isso pelo José Narreira. Sei que eles eram amigos da escola, mas não faço ideia de por que ele fez isso pelo amigo. É possível que o José Narreira tenha dado $20 mil para ele matar seu pai. É provável, porque não sabemos depois das mortes quanto dinheiro estava faltando. O Gerald levava um estilo de vida bem confortável. Os pais dele viviam bem. Ele precisava mesmo desse dinheiro? E mataria por isso? Gerald nunca responde esta pergunta para a polícia, mas ele alega que ele e José bolaram o plano para matar seu pai juntos. Em maio de 2007, a polícia obtém um mandado de prisão para José Narreira Jr., mas encontrá-lo é um desafio. Estava tentando localizar ele e não conseguia. Então eu contatei a tia dele e disse que tinha alguns pertences dos Narreiras que queria devolver para ele. Depois de um tempo, José me ligou, nós combinamos uma data e, na verdade, ele veio um dia antes. Eu o levei até a sala de interrogatório e foi aí que avisei que ele estava preso pelo assassinato dos pais dele. Com José Narreira Jr. sob custódia, Gerald concorda em contar aos promotores os detalhes que faltam do plano diabólico de José. O Gerald devia ir lá e matar o pai com uma facada nas costas enquanto ele estava dormindo e ir embora. Mas, conforme Gerald explica, José Sênior reagiu. O José Sênior deve ter feito muito barulho, berrado, gritado. Acordou a mãe, que na hora foi até o quarto. Quando ela chegou, a máscara já devia ter sido arrancada da cabeça do Gerald. Ele já tinha sido visto e não podia deixar ela sobreviver. Então eu acho que ela foi morta porque ele não queria ser identificado. Quando Gerald volta à festa, ele conta a José como o plano sofreu uma reviravolta. O Gerald teve que contar para o José que também matou a mãe dele. Provavelmente era uma coisa que o Gerald não queria fazer e que o José não queria que acontecesse. Então eles tiveram que pensar no que iam fazer. Para o choque de Gerald, o procurador decide apresentar o caso contra José Narreira Jr. sem seu testemunho. Gerald não conseguirá nenhum acordo. O Gerald descobriu que nunca ia conseguir liberdade condicional. E pouco tempo depois de saber dessa informação, ele cometeu suicídio na prisão. Em 17 de maio de 2010, mais de 10 anos depois da morte de seus pais, José Narreira Jr. vai a julgamento por assassinato em primeiro grau. Ele alega inocência, mas o júri não aceita. Agora, com 29 anos, ele é condenado e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O José era manipulador, usava uma boa fachada. Mas era tudo mentira. E no fim, foi apanhado na própria mentira.
Eu acredito que o José era um indivíduo muito egocêntrico e queria fazer tudo o que desse vontade. Ele não ligava para o que os pais queriam que ele fizesse. E ele viu um estilo de vida que não estava acostumado, mas queria aquilo. Ele estava disposto a matar por isso e matar os próprios pais por isso. Versão brasileira, Vox Mundi.